Fala meus amigos da YouStage, tudo bem com vocês? Aqui é o Igor e vamos falar sobre áudio para transmissão. Esse vai ser o nosso tema de hoje, fica ligado. Pensando então no seu sistema de sonorização, vamos pensar lá no começo, lá atrás, onde tudo começa, que é na captação. A captação vai envolver, imagina os seus ouvidos, pensa os seus ouvidos. Se você tiver com eles bem posicionados, você vai escutar bem. Provavelmente você está ouvindo muito bem o que eu estou falando, porque eu tenho dois microfones aqui captando o som. Se os seus ouvidos estiverem ouvindo bem e você posicionar um microfone naquele instrumento, naquela voz, com certeza você vai garantir um bom sinal e uma boa qualidade. Pensando num fluxo de sinal, nosso sistema de sonorização ele começa na captação. Então, o que a gente está captando? O que aquele microfone, o que aquela guitarra está emitindo, aquele sinal de linha está captando? Então, a gente vai dividir esse bate-papo sobre áudio para transmissão em algumas etapas. A primeira vai ser a de captação, a segunda vai ser a de mixagem e a terceira vai ser a de transmissão. Ou seja, a gente vai envolver a parte de microfones, a parte de mesa de som e controle e a parte que a gente vai mandar para a internet e que também a gente poderia mandar para os monitores, para os músicos se ouvirem e para o sistema de PA da igreja, por exemplo. Tá? Então, pegando o início do nosso bate-papo, pensa nos microfones como o seu ouvido. Então, se o seu ouvido estiver bem apontado, bem direcionado para aquilo que você quer captar, e você posicionar um microfone ali também, com certeza o seu resultado do áudio vai ser muito legal. Se você tiver vazamento na sala, se você tiver reverberação, coisa do tipo, ele vai captar também. Se vocês estão me ouvindo bem aí, eu tenho dois microfones aqui posicionados para a minha voz. Um está quase na direção da minha voz aqui. E aqui eu vou entrar num detalhe importante que vai te ajudar a ter um resultado melhor para a transmissão do áudio, que são os tipos de microfone. Existem vários tipos de microfones hoje no mercado que podem ser usados tanto para o ao vivo quanto para transmissão, gravação, enfim. Os mais comuns e conhecidos são os microfones dinâmicos e os microfones cardioides. Além dos tipos de microfone, a gente tem o que a gente chama o padrão polar de captação desse microfone. Se ele é cardioide, se ele é hipercardioide, ou se ele é figura 8, se ele é omnidirecional. Tudo isso também vai influenciar no resultado da sua captação. Então eu vou te dar um exemplo. Se eu estiver captando a minha voz, que nem aqui eu estou usando um microfone supercardioide, ou seja, eu tenho a maior captação na parte da frente do microfone e a maior rejeição na parte de trás. Ó, esse é o microfone que eu estou usando para captar minha voz de frente, que está posicionado aqui de frente para mim, e eu tenho um microfone lapela também, que é um microfone bem direcional, é um microfone Omni. Então ele está captando tudo ao redor. Se eu instalar os dedos aqui, aqui ou aqui, provavelmente você vai conseguir ter essa percepção de que o som praticamente não muda. Agora, se eu pegar o som do outro microfone, estralar o dedo aqui e estralar atrás dele, provavelmente você vai notar uma diferença grande de áudio entre os dois microfones. Então, esse tipo de microfone, por exemplo, é um microfone que ele tem a maior captação aqui, a maior rejeição dele é num ângulo de 120 ou 130 graus, depende do microfone. Os microfones cardioide, por exemplo, eles têm a maior captação na frente e a maior rejeição atrás. Por que eu estou falando isso? Talvez aí na sua igreja você tenha uma bateria no altar. E o pessoal do louvor, os backing vocals, estão ali posicionados próximos à bateria. A escolha do microfone vai impactar grandemente no seu resultado final. Então, se você tiver um microfone, por exemplo, cardioide apontado para a bateria, ele vai rejeitar a maior parte do som da bateria e ele vai captar a voz, que é o que de fato te interessa. Então, pensa no som dos microfones literalmente como o seu ouvido. Põe, ouve, escuta, vê se aquele som está te agradando e isso vai ser a sua decisão, vai ser a sua tomada de decisão de onde posicionar esse microfone. Se você se interessar por mais conteúdos exclusivos e específicos sobre tipos de microfone, padrão de captação, o diagrama polar dos microfones, deixa aqui um comentário
que a gente vai gravar vídeos específicos sobre esses temas também. Mas voltando aqui então na nossa parte de captação para transmissão em si, a escolha dos microfones e o posicionamento adequado sobre eles é muito importante. Então isso tudo vai valer tanto para a voz, quanto para a bateria, quanto para as guitarras. Um ponto muito importante que você não pode esquecer é que quando você está fazendo um streaming ou pensando na captação do som para quem não está naquele ambiente, a pessoa não tem a reverberação da sala. Então, no exemplo da bateria na igreja, por exemplo, se a sua bateria não está isolada num aquário 100% tratado, quem está ali sentado nos bancos cultuando tem o som acústico da bateria e tem o som microfonado. Talvez você nem precise de microfone no seu culto presencial, no seu culto ao vivo. Mas pensando em quem está em casa, né, assistindo somente pela internet, ele não tem essa referência do som na sala. O único som que ele tem é o som que os microfones estão captando. Então, se você não usa, por exemplo, o microfone na bateria, pode ser esse o momento em que você precise adicionar. E nem sempre aqui quantidade significa qualidade. Talvez você, com 2 ou 3 microfones, consiga ter um resultado muito bom. Talvez você precise de mais microfones. Depende muito de como é o seu espaço, de como tem sido o seu momento de louvor, seu momento de pregação. Quanto mais tratado for o espaço, quanto menos reflexão, quanto menos intervenção externa você tiver, melhor tende a ser o seu resultado. Então, na hora da pregação da palavra, momentos de fala que precisam estar bem definidas a voz, é muito importante você ter um microfone bem posicionado para que o ouvinte, quem está lá do outro lado, consiga ouvir e receber bem a mensagem que de fato está sendo passada. E aqui não faz diferença a marca que você tenha usado de microfone, tá? É importante que você ouça e veja se aquilo te agrada, tá? Então não fique ligado a um modelo específico ou eu preciso de A ou B. Ouça, o seu ouvido é o seu maior amigo para que o resultado seja incrível no resultado final do áudio da sua transmissão. Na parte dos instrumentos dos instrumentos elétricos, né, que saem sinal de linha no Direct Box, a gente não tem muito segredo. A dica aqui é você ouvir, dar um PFL lá na mesa, veja se não tem nenhum ruidinho. Às vezes é um ruído, um sonzinho que no ambiente passa despercebido, com barulho do ar-condicionado, bateria tocando, mas no streaming ele pode estar muito alto, ele pode estar incomodando. Então, tome cuidado com esses pontos. Passando toda essa parte de captação, todos esses sinais que a gente falou aqui, seja de microfone, seja de linha, eles vão passar para uma mesa de som. Não importa se sua mesa de som seja analógica ou digital. O ponto aqui que a gente vai falar sobre as consoles em si é a parte de mixagem, tá? A parte de mixagem ela também vai mudar baseado no streaming e no ao vivo. O mesmo exemplo que eu dei aqui de que quem está na sala tem o som acústico da bateria e quem está em casa não tem esse som, vai valer para suas tomadas de decisão em relação à mixagem. Então você também precisa lembrar que as suas tomadas de decisão em relação à mixagem também precisam ser tomadas em consideração com base no som do live streaming e não somente da sala. Se você tiver uma única console que esteja mixando a sala e também o som do live streaming, ou o monitor e o live streaming, você precisa tentar achar um ponto de equilíbrio para que soe bem para os dois lugares, para que nenhum tenha muita bateria, ou muita voz, ou muito teclado, ou pouco teclado, tá? Então é muito importante ter um tempo legal de passagem de som, vai te ajudar a isso também. Sobe uma mix lá no privado, no YouTube ou na plataforma que você está usando, cheque, veja como esse sinal tá oscilando, se está legal, ponha o volume no máximo, ponha o volume no mínimo, veja se está tudo soando ok. E a criatividade aqui é quando a gente fala de uma mixagem artística, não tem certo ou errado. Se você precisar tirar grave, colocar agudo, colocar grave, enfim, ouça e veja se aquilo está soando legal, tá? Na parte da mesa de som em si,
O legal, você pensando a longo prazo, é você ter um equipamento de som completamente independente para cada uma das frentes que a gente falou aqui. Então, eu tenho uma mesa de som exclusiva para mixar o meu PA, é o front of house que a gente fala. Eu tenho uma mesa de som exclusiva para mixar monitor e eu tenho também uma mesa de som exclusiva para mixar streaming. Por conta dessas diferenças, as tomadas de decisão podem ser um pouco diferentes. Então, se você tiver 3 consoles separadas, é o ideal. Não precisam ser 3 super consoles, 3 super mesas de som. Não, podem ser uma mesa de som adequada em relação ao número de canais que você precisa, com os parâmetros certos, que já vão te dar um ótimo resultado. Mas não tem problema, se você não tiver uma mesa para cada parte, se você estiver usando uma mesa só, enfim, você consegue usar recursos independentes. Então, por exemplo, se você tiver uma mesa só para fazer PA e você tiver 2 canais de monitor, você pode usar um para mixar o monitor da banda e o outro você mixa streaming. Talvez você não tenha um controle de equalização independente, mas você pode ter um controle de volume exclusivo para a internet. Isso já pode te ajudar bastante. Não esqueça também de fazer a parte de ajuste de ganho, tá? Uma coisa que um sinal saturado que às vezes passa despercebido no seu sistema de som, na internet também pode ser muito perceptível. Então, é o primeiro ponto. Primeira coisa que você vai fazer, o sinal chegou na mesa, você ajusta a parte de ganho dele. Depois você parte para compressão, equalização, enfim, você vai trabalhando toda essa parte artística que eu acabei de falar. Essas referências de como mixar ou para que mixar vão te ajudar a também ter um resultado muito bom e muito satisfatório para a internet, para o seu streaming depois. Mas Igor, eu tenho uma mesa de som analógica. Como é que eu faço para essa mesa de som mandar o sinal para o meu computador? Ou eu tenho uma mesa digital, mas que não tem um recurso USB para que eu mande esse sinal para o meu computador. Aí aqui a gente vai entrar num ponto que o ideal, o interessante é você pensar no longo prazo. Se você estiver pensando em comprar uma mesa de som, eu já sugiro você pensar numa mesa de som digital. A gente já está vivendo a era da sonorização digital, então é um investimento que vale a pena. Algumas mesas já vêm com um protocolo para conversar com o computador, para você fazer gravação multipista. Então dá para você aí com o pessoal do Louvor já pensar em gravações futuras, fazer um EP, um clipe, coisas do tipo. Mas elas já mandam, através de um cabo USB, o sinal para o seu computador. Ou seja, elas funcionam como interface. A mesma mesa de som que você vai usar para fazer a mix da banda, já vai mandar um sinal no protocolo que o computador aceita, diferentemente de uma mesa analógica que você precisa fazer essa conversão analógica digital. Então, como é que eu faço isso? Você pode fazer de uma maneira bem simples. Você pode pegar você pode comprar uma interface de áudio e você utiliza uma saída da sua mesa de som, um auxiliar, por exemplo, para entrar nessa interface. Eu sugiro uma interface que tenha pelo menos 2 canais. 2 canais porque é o mínimo que você precisa para fazer uma mixagem em estéreo. Tá? Isso vale também para se você estiver fazendo uma mix através de um auxiliar da sua console. Se você quiser fazer essa mix estéreo, você vai precisar usar 2 canais de auxiliar. Então, por exemplo, canal 1 e canal 2. Canal 1 é o meu canal L, canal 2 é o meu canal R. Então eu consigo trabalhar os PUs e abrir um pouco a imagem da minha mixagem. Da mesma forma vai valer para a interface. Se eu pegar um sinal LR, eu trabalho da mesma forma. Então o ideal é que você pegue esse sinal de saída da sua mesa e entre na interface, que o papel dela vai ser justamente converter o sinal analógico para um sinal digital. Então, lá no seu computador, depois, que daí já é a terceira etapa, você vai pegar e você vai selecionar essa interface, seja a que você já usa para a mesa de som, ou seja uma interface de 2 canais que você comprou só para isso, e você vai selecionar ela como entrada do sinal de áudio do seu software. Então, independente do software de transmissão que você está usando, você vai usar ele para linkar o sinal de vídeo e o sinal de áudio. Então, se você estiver usando, mesmo que seja a webcam do seu computador para fazer o vídeo, e você entrar com o sinal de áudio, você já coloca lá
que a sua mesa de som ou aquela interface vai ser o sinal de entrada do seu computador. Se você tiver uma de 2 canais, você seleciona canal 1 e 2, ou se tiver mais canais, você vê o canal que você escolheu para que fosse enviado o sinal da mixagem. Aqui é importante um detalhe também, porque a referência da medição de um som para a internet é diferente da referência de medição de um som na sala, por exemplo. Então, quando eu estou mixando um PA, eu quero saber quantos dB SPL, ou seja, o Sound Pressure Level, o nível de pressão sonora que eu tenho na sala, seja a curva A ou curva de ponderação C. Eu uso um decibelímetro e eu consigo medir. No caso do streaming, essa medição, essa referência é feita em LUFS, Loudness Unit Full Scale. Essa referência, essa unidade de medida é uma padronização internacional, inclusive as televisões utilizam isso. Você já deve ter se deparado com um momento em que você estava na televisão assistindo um programa e de repente entrou um comercial com um som muito mais alto do que o do programa que você estava assistindo. E às vezes você se perguntou, por que eles fazem esse comercial tão alto? Justamente para te chamar a atenção e você olhar e falar assim, opa, está passando alguma coisa diferente na televisão. Para não haver essa diferença de nível tão grande entre um programa e um comercial, por exemplo, que são feitos em lugares completamente diferentes, eles criaram uma padronização. Da mesma forma, as plataformas digitais seguem um padrão de referência de captação desse som. Então o YouTube, por exemplo, ele trabalha com menos 14 LUFS. Um Spotify trabalha com menos 18. Mas por que isso é importante? Porque se você mandar um sinal maior que esses menos 14 que o YouTube trabalha, por exemplo, ele vai começar a alterar o seu sinal. Então ele vai pegar um sinal que está em menos 13, por exemplo, e ele vai começar a comprimir, ele vai começar a mexer nos graves, nos agudos. A gente já tem um pouquinho de perda por conta da transmissão em si, né? Fazer um upload, fazer o download do outro lado, mas o ideal é que a gente não perca nada de qualidade de sinal por conta da transmissão. Então, você pode usar algum plugin dentro do software, ou se você tiver algum outro software que você quiser usar, algum outro software de áudio só para medir isso, você pode usar, você pode adequar, e isso vai te ajudar a trabalhar dentro de um limite seguro, que você esteja acima do nível de ruído, mas que você tenha um headroom legal para você trabalhar. Não fique aquele som comprimido, achatado, que você ouça e fale assim, nossa, tá estranho esse som. Então, pensando num investimento de longo prazo, talvez se você pensar em ter captadores, microfones, recursos para que essa captação seja feita com mais qualidade, seja mais interessante do que você ter uma mesa digital, por exemplo. Então você consegue fazer esse upgrade de várias formas. Então sempre pense que o resultado final da sua transmissão começa lá na fonte, começa lá na primeira captação. Então fazendo um resumão geral, para a gente finalizar e sintetizar aqui tudo que eu falei. Primeira parte, captação. Garanta uma captação boa dos seus instrumentos, do seu grupo de vocal, de vozes. Lembre-se de que quem está assistindo não está presente na sala, então reverberação, o ambiente da sala que está ali, a pessoa que está em casa não tem. Se você quiser, use alguns microfones espalhados na sala para você ter um reverb natural, isso é muito legal também. Tendo isso de qualidade, faça uma mixagem pensando no seu live stream. Lembre de cortar grave, cortar agudo, aumenta. A mixagem artística não tem certo ou não tem o errado. Veja como está soando, o que precisa. Conforme for, volta um passo atrás, muda um pouco a forma de captação, muda o posicionamento do microfone no amplificador. Lembre de converter o seu sinal de analógico para digital. Seja já uma mesa que faz isso, ou seja através de uma interface em que você sai o sinal da sua console, entre na interface e aí via USB ela já manda o sinal para o computador. Configure e meça o sinal meça o sinal que o seu computador está recebendo, beleza? Faz isso, manda a mix lá pro YouTube ou para a plataforma que você está usando, ouça o sinal depois de tudo isso, veja como é que está soando, se precisar fazer algum ajuste,
faz algum ajuste, veja e depois volta aqui, comenta, fala como é que foi, se isso te ajudou, se isso não te ajudou, faz teste, veja o que fica legal, pegue uma referência, ouça uma mix que você tome de referência, tente replicar aquilo, veja o que a pessoa está usando, o que ela fez para captar aquele som e compartilhe aqui com a galera, vamos trocar essa ideia, manda mensagem aqui pra gente também no canal da Ustage, comenta o que você tá, como é que você está usando, o que você está fazendo, vamos trocar essas figurinhas, que é muito legal a gente ter essa comunidade, a gente conseguir falar sobre isso, uma ideia de um ajuda no outro e o resultado disso tudo é muito engrandecedor, principalmente para o reino de Deus. Então, fica ligado, a gente vai ter muitos outros vídeos relacionados a isso, a gente tem um outro vídeo de parte de vídeo exclusivamente para transmissão, então você fica ligado aí, fica atento, se inscreve no canal para você ser notificado sempre que um novo vídeo for ao ar e até a próxima. Valeu, galera!